Meus amigos, e aqui no Terceirão que eu comecei a minha história de fato como vendedor. Na época era um sucesso do momento os eletrônicos que eram vendidos aqui no Terceirão, MP3, MP4, MP5, PlayStation 2, eu sou dessa época e foi aqui que eu aprendi o quanto é importante ouvirmos o nosso cliente, o quanto é importante entendermos o que de fato eles estão buscando. Vamos conhecer como é que está o Terceirão hoje. E eu queria, pessoal, a Amanda é uma das pessoas que me conhece desde o meu início. Na verdade, um dos meus primeiros aniversários surpresa que eu tive na minha vida, quem fez foi a Amanda. Amanda, fala pra gente aí, aquela época que a gente se conheceu, Terceirão como era e como tá hoje. Ah, mudou muito. Mudou muito. Ele era praticamente uma criança, né? Esse menino sempre foi muito inteligente. A gente sempre notou que tinha grande futuro. Era diferencial. Era um diferencial aqui. Não, antigamente... E também, assim, né? Mudou tudo. Tecnologia. E Terceirão, para trabalhar, você tem que realmente vender. Tem que saber vender, né, Amanda? Tem que saber vender, porque o cliente, não, como você diz, nunca quer comprar. Ele tem que convencer. Gente, e a Amanda, para mim, eu nunca disse isso para você, uma grande professora. Ela trabalhava na época, mostra esse box aqui rapidinho. Era nesse box, que hoje mudou. Olha, mostra isso aqui agora. O meu box ficava aqui. E eu ficava ali olhando o jeito de Amanda vender. Muito atenciosa. Algo que me chamava a atenção em Amanda. A atenção que ela tinha com o cliente. E, acima de tudo, o molejo dela. Rápida. Atendia 5 clientes ao mesmo tempo. Eu ficava enrolado com um. Aí eu olhava assim e disse, caramba, eu tenho que aprender com ela. E você, minha amiga, uma grande professora para mim. É bom saber disso. Hoje, como empresária, empreendedora, quantos tempos já aqui na loja, Amanda? Já 11 anos. Caramba, 11 anos. Ó, de vendedora, virou empresária, empreendedora, dona do seu próprio negócio. E eu vim parar no Terceirão a convite da minha madrinha, Sueli. Ela descobriu que um box aqui estava precisando de um vendedor. Ela disse, Júnior, ó, eu sei que tu nunca trabalhou, mas lá você vai ter que vender videogames e jogos de videogames. E como você já joga, vai ficar mais fácil. E você se comunica muito bem, então acredito que vai dar certo. Topa o desafio, não pensei duas vezes, aceitei o desafio. Eu estudava pela manhã no Liceu Paraibano e trabalhava à tarde aqui no Terceirão. E o que mais me chamava a atenção é que o que eu vendia, todo mundo vendia. E eu tinha que ter um diferencial. E naquela época eu pude perceber que ou a gente verdadeiramente se conecta com o cliente, ou a gente não vai conseguir vender, porque o preço jamais vai ser decisivo quando você não entende quem é o cliente, entendeu? Porque você pode até ter um bom preço, mas se você não entender quem é o cliente, não vai vender. E aí, lembra da Amanda? Eu aprendi muito com ela. Quando eu falo isso, eu passava para olhar, eu ficava olhando como a Amanda atendia. E isso era incrível. Eu pude aprender com a Amanda, com a Alcione, com Linda, com Juliette, com várias outras pessoas que trabalhavam na mesma época aqui no Terceirão. E poder voltar e ver que muita coisa mudou, mas continua sendo uma referência para muitos. E hoje aqui eu tenho alunos, olá Lili, eu tenho alunos que saíram daqui, que me conheceram na época e hoje são meus alunos. Eu vou mostrar ali uma aluna nossa, vamos conhecer. Essa moça aqui é uma que na minha época era vendedora e hoje virou empresária, junto com o esposo. É normal, mulher. Gente, eu não estava preparada. Se ele tivesse... Vai sair exatamente essas cenas, porque é isso mesmo, é os bastidores da vida real. Eu estava preparada, mas realmente, desde o começo, eu era uma criança, viu? Você Éramos. mais velho. É verdade. Diga-se de passagem, eu era um pouquinho mais velho. Eu tinha 14, tu tinha quantos anos? Acho que 10, mas... 10 anos, E cara. assim, eu cresci aqui também. É verdade. Eram os teus pais, né? Tua mãe, Não, era minha irmã. tua irmã, que já tem um box aqui. Pra mim é um privilégio, uma dádiva de Deus, uma honra, não mérito meu, nada meu. Tudo é para a honra e glória de Deus, mas
Eu falo em questão de servir, que eu aprendi com você também, né? Oh. A gente serve e Deus faz conforme a vontade dele, né? Não, galega. Você que é galega, minha gente. Trabalhar comigo desde o início. Dê um tchauzinho também, galega. Trabalhar comigo desde o meu início também é uma honra também servir a ela e ver ela também me servir, né? Porque é recíproco. Mas, minha amiga, obrigado por participar desse momento. Para mim é muito importante. É uma honra também participar desse momento de Alberto. Glória a Deus. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, amém. Deus abençoe. Vou querer isso para comigo. Amém. Eclesiastes. 7. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. É o versículo do meu marido. Ele evangeliza com um cartãozinho. Show. Obrigado, minha amiga. Vou lá sim. Eu vou lá que eu tô com Cristo também. Beijo. Tchau. Hoje eu trabalho com treinamentos, palestras, viajo o Brasil inteiro ensinando as pessoas a venderem. Tem uma escola de vendas também. E eu sempre falo que aqui foi minha escola, que eu aprendi muita coisa. Nasci no Terceirão, né? 15 anos depois que eu saí do Terceirão, muita coisa mudou, mas aqui acontece grandes vendas, grandes negócios. O mercado mudou, o cliente mudou e nós também precisamos mudar. Poder voltar aqui é reabastecer, recarregar as baterias, rever alguns amigos, mas acima de tudo, entender que aqui também eu coloquei boas raízes e os frutos nasceram e chegaram e hoje eu continuo colhendo muito do que eu plantei aqui no Terceirão. Meus amigos, Liceu Paraibano, e aqui onde a chave começou a virar. Foi nessa escola que eu pude perceber exatamente quem eu queria ser. O ensino médio, na época, não existia ENEM, era PSS, Processo Seletivo Seriado, era Processo Seriado Seletivo, não sei, não lembro, a famosa COPERV, isso lá 2004, 2003. E aqui no Liceu, eu sempre fui um cara de muitos movimentos, né? Um cara muito cara de pau, vamos chamar assim, ousado. E eu fiz parte do Grêmio, a agremiação de estudantes, eu fiz parte disso. E tem uma história curiosa para contar, eu era da rádio do Liceu. Eu estava no 3º ano do ensino médio já, e olha que interessante, eu sempre tive um olhar para vendas. E aí eu pude perceber o seguinte, a moça que tinha cantina aqui no Liceu, ela vende os lanches, os salgados. Eu disse, tia, então vou chamar por de tia, assim, lembra disso? Tia, se eu divulgar as suas tortas com refrigerante na hora da rádio, a senhora me dá o meu lanche de graça? E naquele momento eu comecei a empreender aqui no Liceu. Cara, foi incrível, eu gravei um spot, tipo um locutor, saca, dizendo promoção de coxinha com refrigerante, torta com refrigerante, você vai agora na cantina. E não é que isso deu certo. Eu, por ser do Grêmio, cuidava da rádio, saía antes do intervalo começar, eu preparava a música. Quando dava o intervalo, eu soltava na rádio do Liceu a promoção do dia. E aí eu vou dizer, viu? Ela aumentou as vendas dela, eu passei a ficar mais popular também na escola, eu era o cara da rádio e comecei a lanchar de graça. Perceba que tudo é vendas. Um outro ponto marcante que eu tenho aqui no Liceu Paraibano é a importância das conexões. Chegou um momento que eu era o cara que eu conhecia praticamente todo mundo e isso me dava alguns privilégios. Não vou mentir para você não. Eu era o cara que circulava pelos corredores, conhecia todo mundo, falava com todo mundo e eu comecei a perceber o quanto era importante os relacionamentos. Eu era amigo do diretor ao zelador da escola. Isso era muito, muito, muito bacana. E aqui no Terceirão, e aqui no Liceu Paraibano eu me dividia no Terceirão. Estava de manhã, ia para o Terceirão à tarde. Às vezes eu saía um pouco mais cedo para ir para o Terceirão. Quando eu tinha alguns trabalhos na escola, o Terceirão, o Adalto, me liberava. Então eu passei no ensino médio inteiro trabalhando no Terceirão à tarde e estudando aqui pela manhã. Nessa escola que eu aprendi o quanto o conhecimento muda. A todos os professores, meu muito obrigado. Eu carrego no coração todos eles. E para você que está assistindo, eu quero que você lembre agora do teu melhor professor. Lembra aí, aquele professor, aquela professora que mais te marcou. Lembra? Se você puder, tente encontrar essa pessoa e diga muito obrigado. Gratidão. Os professores que eu tive o privilégio de ter, alguns não estão mais aqui, faleceram, outros já se aposentaram, mas sempre que eu tenho o privilégio de encontrá-los, eu digo professor, professora, gratidão. Muito obrigado.
eu vou dizer, poder relembrar o terceirão, poder voltar aqui no Liceu Paraibano e sabe quando você volta ao passado? É muito bacana, porque nós somos feitos das nossas histórias. Ninguém jamais pode apagar o seu passado. E não é para ficarmos olhando para o nosso passado com tristeza, com depressão, nem querer ficar no passado. É olharmos para o nosso passado e enxergarmos o que é que nós podemos tirar de lição para o nosso hoje, para o nosso presente. Eu olho para o Liceu Paraibano e digo, foi aqui que eu passei a entender o quanto nós precisamos estudar. Eu olho para o terceirão e é no terceirão que eu percebo que o quanto nós precisamos nos conectar com os clientes. Nós não sabemos quem vai estar chegando, nós não sabemos quem nós iremos, entre aspas, atender. Cada pessoa é um mundo, cada cabeça é uma cabeça. E eu quero te convidar a refletir exatamente nisso. Os teus professores, os teus líderes, as tuas empresas, o teu trabalho, o que é que isso tem ficado? Quais sementes essas pessoas, estes locais, estas empresas têm colocado em você? Porque nós somos frutos de tudo aquilo que nós vivemos. E mais do que ficarmos carregando tudo isso, é que possamos ser gratos. Gratidão pelo fracasso, gratidão pelo aprendizado, gratidão acima de tudo pela jornada. Eu olho para trás e isso me impulsiona a ir para frente. Eu olho para frente e isso me motiva a não desistir. Então, se você que ficou até agora nesse vídeo, eu quero te convidar a refletir exatamente quem foram os teus grandes professores. Lembra aí. E quem foram os teus grandes líderes? Lembra também. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.